Boa noite para quem é de Brasília. Boa tarde para quem tá aqui no Acre, que ainda são 5 horas. Esperar o pessoal chegar. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. Olá, Nália. Estou tentando escrever aqui. Tentar fixar aqui no comentário. Não tá indo. Foi, consegui. O tema da nossa live hoje é sobre sabotadores. Você sabe o que é sabotadores? Já ouviu falar? Será que é de comer, de beber? O que é? E aí, Vitória? Esperar o pessoal chegar pra gente ir começando. Então hoje a gente vai falar sobre sabotadores. Coloca aí nos comentários para mim se você já ouviu falar sobre isso, se sabe o que é isso. Se não sabe, você vai descobrir agora o que é sabotadores. Sabe que a nossa mente é a nossa maior amiga, né? Mas também é a nossa melhor inimiga. Essa frase é bem comum. E toda a nossa live, que se você tá chegando aí, já fica aí, porque é mais do que uma live isso. Eu vou entregar muito para você aqui hoje. Acho que não é nem uma aula, nem uma sessão de coaching, é muito conteúdo aqui mesmo. É toda baseada no livro Inteligência Positiva, que é um dos especialistas, né? Quando a gente fala sobre sabotadores, é um livro muito fundamental para isso. E o que é, afinal, sabotadores? Antes de falar de sabotadores, eu vou contextualizar isso aqui. A gente já falei para você que a nossa mente é muito, muito poderosa e que ela pode ser tanto a nossa melhor amiga quanto a nossa maior inimiga. E tudo começa lá atrás, na nossa infância. Na nossa infância, a gente tem necessidade de 3 coisinhas básicas, que é amor, amparo e valor. Então, durante a nossa infância, a gente busca nos nossos pais, nos nossos familiares, amor, amparo e valor. E aí, quando a gente não encontra isso, quando falta alguma coisinha para esse amor, para esse amparo, para a gente se sentir valorizado, a gente vai buscar nos nossos amiguinhos, que na infância eles são nossos amiguinhos, esses sentimentos, essas necessidades. E esses amiguinhos são os sabotadores. Então, imagina que o sabotador, ele surge na sua infância para te ajudar, porque a principal função dele é fazer com que você consiga sair da sua vida de criança e chegue até a sua vida adulta. Então, quando a gente começa lá na infância, quando a gente sente a necessidade ou sente falta de algum desses 3 principais necessidades da infância que eu falei, que é amor, amparo e valor, a gente aciona os sabotadores. E os sabotadores é como se fosse literalmente uma gangue. Não é nem a Branca de Neve e os 7 anãozinhos, é mais do que isso. São 9 sabotadores que nós temos e mais um crítico gigantesco que a gente chama de crítico interno, que fica aqui na nossa cabeça. Sabe aquela vozinha que fica falando aqui? Que você não consegue, que você não é capaz, que tá tudo errado, que nossa, que pessoa burra que você é, Zé Curubu, não sei que nome você dá para essa sua voz, mas essa vozinha que fica aqui, a gente chama ela de crítico interno. Então, é praticamente uma batalha. Quando a gente alimenta a nossa mente, quando a gente alimenta a nossa mente depois de grande com coisas boas, a gente usa a parte do anjinho, né? Que é a mente sábia. Quando a gente alimenta
com coisas negativas, com coisas ruins, a gente fala que são os bichinhos, é a gangue atuando, que são os 9 sabotadores e mais o crítico interno. Então, é como se a gente tivesse que lidar todos os dias com 10 pessoas na nossa cabeça, meio que atazanando a gente aqui. E é bacana falar sobre isso porque é realmente o bem e o mal. E a nossa mente sábia, que é a nossa parte boa, ela não grita no nosso ouvido, né? Ela não fala no nosso ouvido assim pra gente ouvir. Ela sussurra. E se a gente quer ouvir nossa mente sábia, a gente tem que fazer o quê? Calar esses sabotadores, esse crítico interno que fica lá em cima gritando, atazanando a nossa mente. E é uma loucura, né? Você consegue identificar que você tem esse crítico interno, essa vozinha aqui dentro? Coloca aí pra mim nos comentários se você também tem essa vozinha aí dentro de você. E prosseguindo, então a gente tem essas duas vozes, a gente tanto pode usar a nossa mente sábia, quanto a nossa mente sabotadora, a nossa mente que maligna, né? E isso não é legal na vida adulta ter sabotador. Quando você é criança, até é bacana, porque ele vem te ajudar a criar mais amor, mais amparo, mais valor. Ele nasce por uma necessidade. Mas depois que você fica grande, não é bacana você ter sabotadores, porque são eles que te atrapalham, são eles que te impedem de alcançar o que você quer para sua vida. Essa live está sendo criada especialmente para o grupo Agora Vai, para a gente identificar, para você identificar qual é o seu sabotador. O que está te sabotando, o que está fazendo com que você vá para trás. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre os 9 sabotadores para você, para que você conheça cada um deles e identifique se você tem, como é ele na sua vida, para que você veja mais ou menos como é. E é bacana que eu vou começar agora a falar sobre esses sabotadores para você já ir prestando atenção. Se esses sabotadores, ele existe na sua vida, se é presente na sua vida, e se você reconhece alguém que tem esses sabotadores. Então, o primeiro deles, para a gente começar, é um sabotador que tem um nome de insistente. Caracteristicamente, o que é esse sabotador insistente? É aquela pessoa que é perfeccionista, que tem uma necessidade muito alta de organização, de ter tudo arrumadinho, é uma pessoa muito metódica, é uma pessoa pontual, perfeccionista lá em cima, é altamente crítica com ela mesma e com os demais. Você reconhece isso na sua vida? Ou reconhece alguém que é assim? Reconhece alguém que quer tudo direitinho, que se tiver que entregar com relatório e um ponto tiver no lugar errado, não entrega, que a pessoa paralisa? Para essa pessoa, ela tem essa necessidade de perfeição tão grande que para ela não existe aquela frase de feito é melhor do que perfeito. Para ela, o bom é inimigo do ótimo, meu amor, e não tem jeito. Se não tiver perfeito, eu nem faço. Eu nem vou adiante, eu nem continuo. Eu vim aqui foi para fazer direito. Então, o que geralmente, qual é o pensamento dela? Que o certo é o certo e o errado é o errado. E ela sempre sabe o que é certo. Ela sempre sabe o que é para ser feito. E se não for para fazer direito, nem faz, nem começa a fazer. Qual o sentimento que ela tem, né? O que isso gera nela? Uma enorme frustração, uma enorme angústia, uma enorme decepção, porque ela não consegue cumprir esse requisito dela. Ela bota um requisito muito lá em cima, ela tem um padrão muito alto. E aí ela não consegue cumprir esse padrão com ela. Aí o que acontece? Ela se decepciona. E se decepciona com os outros também. Porque o padrão dela é tão elevado que nem ela e nem os outros conseguem cumprir. Então ela acaba se sentindo frustrada. E que mentira que essa pessoa ela utiliza para justificar agir assim. Agir com um sabotador insistente. Que isso é uma obrigação dela, é uma obrigação pessoal fazer direito. Porque se ela não fizer, quem é que vai fazer? Então ela tem que fazer isso direito.
E isso impacta muito a vida dela, porque ela é muito rígida, muito inflexível, ela não dá espaço para um errinho. Ela é aquele tipo de pessoa que não aceita erro nenhum. Faz sentido para vocês que eu tô falando? Então, por ela não aceitar erro nenhum, às vezes ela vai causar muita ansiedade nela e nas pessoas que estão próximas. Isso pode afastar um pouco elas das pessoas, porque as pessoas sentem que não conseguem alcançar o alto padrão dela. E lembra que isso tudo originou lá na infância? Que isso tudo veio da infância, que esse sabotador insistente ele foi criado na infância. Então esse insistente vem na infância para aumentar mais essa necessidade de amor, de amparo, de valor. E geralmente é a criança que chama a atenção dos pais por ser muito certinha, por ser muito organizada. Então, como ela não tem a atenção dos pais toda voltada para ela, ela procura sempre fazer tudo perfeito, porque aí ela é elogiada, aí ela é vista, aí ela tem valor. Então ela cresce com essa necessidade de fazer tudo perfeitinho, de fazer tudo perfeito. E isso vem lá de trás. Então cuidado, você que é pai, você que é mãe, que tá vendo isso, que tá ouvindo isso, para não rotular muito as crianças, porque os sabotadores nascem lá na infância. Então quando você fica chamando o seu filho, sei lá, falando algumas coisas para ele sobre perfeição, que tudo tem que ser perfeito para fazer, talvez ele crie essa ilusão na cabeça dele como o amor sendo uma moeda de troca. Então ele dá a perfeição e em troca ele recebe amor. E não amor sendo como algo incondicional que a gente tem, entende? O segundo sabotador que a gente tem, que é presente na nossa vida, é o prestativo. O prestativo, também conhecido como aquele amigo, aquela amiga, ou você, se você se identifica assim, como sendo o pau para toda obra. Então, o prestativo, ele faz muitas coisas numa tentativa indireta de conseguir aceitação, de conseguir a afeição por meio de ajuda. Então é aquela pessoa que sai ajudando todo mundo, que faz tudo para todo mundo, mas ela tem uma dificuldade imensa de dizer não para as outras pessoas. Então ela ajuda muitas pessoas, ajuda muito e não consegue dizer não. E aí o que acontece? Ela tem hora que ela se vê fazendo muito para os outros e pouco para elas, e aí ela fica puta da vida porque ela não consegue fazer para ela, porque ela só faz pelos outros. E aí ela perde as próprias necessidades da sua vida porque tá ajudando demais os outros. Esse é o prestativo. E o prestativo, qual o pensamento dele? Que para eu ser uma boa pessoa, para eu ser reconhecida, para eu ser aceita, eu tenho que ajudar as pessoas. Eu tenho que estar disponível para as pessoas. E se eu não fizer, as pessoas não me veem como boazinha. Então, se alguém me pedir um favor e eu disser não, o que vão pensar de mim, né? Eles não vão gostar de mim. Eu não vou estar ajudando, eu não vou estar servindo ele. Então, o que ele sente? Ele tem medo de dizer não. Ele tem medo de insistir nas próprias necessidades e acabar magoando alguém. Então, ele tem medo de não sentir valorizado dizendo não para alguém. E o que ele fala? O que ele mente para si mesmo? Porque é uma baita de uma mentira que ele fala isso. Eu não faço isso por mim. Eu faço isso de forma altruísta para ajudar todo mundo. Então, ele sente que ele está fazendo isso, se colocando à disposição de todo mundo, para poder ajudar todo mundo, o que na verdade é uma grande mentira que ele está contando para ele, porque ele acaba se sabotando, ele acaba deixando de lado os sonhos deles, os planos da vida dele. Por quê? Porque fica só ajudando as pessoas. É aquela típica pessoa que está no escritório, está no trabalho e tem uma pilha de papel para resolver, está atolada de serviço até aqui, e aí fulano chama: me ajuda aqui com tal coisa. Ele não pensa duas vezes antes de sair e ajudar outra pessoa. O pessoal tá entrando aí. Boa noite, Vanessa. E quando o prestativo surge, né? Como eu falei, todos os sabotadores eles surgem na infância. E o prestativo surge lá na infância, quando
os pais não dão atenção, não dão amor, não dão afeição para a criança, e aí ela fica querendo tá ali, né? Eu ajudo, eu faço, deixa comigo, porque é como se fosse o amor uma moeda de troca. Ela faz, ela é prestativa, ela é pau pra toda a obra, ela tá ali ajudando, e em troca disso ela recebe o quê? Carinho, ela recebe atenção dos pais. Então vem geralmente disso, de você querer trocar, sabe? E é muito preocupante que as pessoas crescem e muitos. Eu tenho coaches que até hoje têm dificuldade, a maior dificuldade deles é dizer não para as outras pessoas, é magoar as outras pessoas. Oi, Cacau! E aí, o que acontece com esse coach, com essa pessoa que tem medo de dizer não? Ela fica apertada, sente um sufocamento, sente uma ansiedade, porque ela quer fazer as coisas por ela, mas tem que fazer pelos outros. E aí, ela muitas vezes, ela entende que quando ela ajuda alguém é porque ela ama a pessoa e em troca a pessoa vai devolver isso para ela. A pessoa também que ela ajudou vai ajudar ela e vai amar ela. Que nem sempre acontece e ela se frustra. Então, o que essa pessoa tem que entender? Que amor é diferente de tudo isso, é diferente de ajudar. A pessoa tem que gostar de você porque você é, e não porque você está ajudando dela, não porque você está se colocando à disposição dela. Faz sentido para vocês? Vocês reconhecem alguém que é prestativo? Alguém que está ali ajudando todo mundo e com isso se enrola, procrastina, deixa as coisas dele tudo para depois, mas se você liga para ele agora, ele te atende. Comenta aí para mim se isso faz sentido para vocês. Se vocês reconhecem em vocês ou se conhecem alguém que é assim. E a gente tem também o nosso terceiro sabotador, que esse é um sabotador que é pesadinho, hein? É o hiperrealizador. Sabe aquela pessoa que é um furacão? Que tem a necessidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Então, o hiperrealizador, ele depende muito de resultados, ele depende muito de realizações constantes. Então, ele está sempre procurando fazer mais, ter resultados, ter muitos resultados. Ele é altamente concentrado no sucesso, tá lá em cima, ele quer fazer. Muito competitivo, sempre muito preocupado com a questão da imagem, do status. Então, geralmente, essa pessoa não tem muito sentimento, sabe? Ela não liga muito pro que tá sentindo. Ela vai geralmente dizer assim, tá chorando? Tá chorando por quê? Engole esse choro aí, bora trabalhar, bora que a gente tem que fazer tal projeto ou tem que vencer na vida. Porque tudo que essa pessoa busca é vencer na vida. Então ela se torna o que a gente chama um workaholic. Então ela é fascinada por trabalho, ela tá sempre fazendo muitas coisas. E como ela pensa, né? Como um hiperrealizador pensa. Para você identificar se isso faz sentido com você e se você tem esse sabotador. Oi, Ana! Um hiperrealizador, ele sempre pensa que ele é foda, que ele é um máximo, que ele precisa sempre ser o melhor no que ele faz e que todo mundo precisa dele. Então, ele sempre ele busca a excelência. Então, acontece muitos casos em pessoas que querem subir na carreira muito rápido, né? Então, uma pessoa que está buscando, não gosta nem um pouco de mimimi, de sentimentos, ela não vê o lado humano, o lado amorzinho das pessoas. E aí pode parecer que essa pessoa é um cavalo, é frio, é egoísta, que só pensa em dinheiro, que só pensa em trabalho. Conhece alguém que é mais ou menos assim? Coloca aí pra mim se vocês conhecem, se vocês são assim, que vocês têm um objetivo de que alcançar a realização na vida. Esse é o objetivo do hiperrealizador. Então, ele surge lá na infância porque para autovalidar aquela criança que só tem a aprovação dos pais quando tira nota 10 na prova, quando se sai muito bem no judô, se sai muito bem na natação,
Então, que tem resultados altíssimos, que aí o pai reconhece, aí a mãe reconhece. Então, costuma ser aí resultado de uma validação condicional. Ou, geralmente, quando os pais são muito ausentes. Então, quando os pais são ausentes, não demonstram muito carinho, muita atenção, que a criança precisa de aprovação, ela tende a querer fazer muito para chamar atenção, para falar, olha, você tá vendo aqui que eu tô fazendo? E agora? Agora que eu tô fazendo, agora que eu tô tirando 10 na prova, agora que eu tô indo muito bem na minha aula de natação, você me reconhece? E aí vai surgindo o hiperrealizador na fase adulta. Que massa, Vanessa. Conhece, né? Eu também conheço várias pessoas assim. Eu, por exemplo, eu tenho um hiperrealizador muito, muito, muito alto. Então, eu tenho que controlar ele porque eu tenho a necessidade de fazer muitas coisas, muitos projetos para me sentir bem. E mais um sabotador aí para você, acho que é o quarto agora já, né? Que a gente fala. É a questão da vítima. Conhece alguém que se faz de vítima? Conhece alguém mimizento? Nossa, sério, que pecado eu falar isso. Mas me dá até um rancinho desse sabotador, das pessoas que têm esse sabotador de vítima. Eu tenho dó delas, né? Porque eu acho muito feio, mas elas não têm porque elas querem, né? E o sabotador vítima é aquela pessoa que é emocionalmente temperamental. Traduzindo pra você, sabe aquela pessoa que você fala, nossa menina, tô com uma dor de cabeça hoje. Aí ela fala, nossa, mas eu tô com uma enxaqueca faz 3 meses e não passa. Gente, tá demais. Aquela pessoa que você fala, nossa, eu fui sair ontem, acabei caindo na escada e deu uma torcida no meu pé. E ela fala, menina, mas eu já capotei o meu carro e aí eu torci o meu pescoço, o meu braço, o meu pé. Sabe aquela pessoa que sempre aumenta, não é nem aumenta, ela sempre se faz muito de vítima? Sempre é a coitadinha, sempre com ela acontece pior, sempre com ela, a desgraça é feita com ela, não tem como. Então, ela critica muitos outros, mas ela faz bem pior, né? Fica ali, ó, sufocando ali dentro, querendo chamar a atenção, sendo vítima. Então, você não pode falar nada pra essa pessoa, que essa pessoa com certeza já vai ter vivido coisas bem piores. O que ela geralmente fala? Ai, ninguém me entende. Ai, ninguém liga pra mim. Ai, isso acontece comigo porque eu sou pobre. Ai, isso acontece comigo porque só na minha casa que tem goteira. Na casa de mais ninguém tem goteira. Faz sentido pra você? Conhece alguém que reclama da vida desse jeito? Aí, Jorge, que bom que faz sentido. Se conheço, né? E o que acontece geralmente com essas pessoas? As outras pessoas não suportam ficar perto delas. Porque, pelo amor de Deus, gente, ficar perto de pessoas que se fazem de vítima, ai, tadinha dela, né? Ela se coloca lá pra baixo do fiofó do cachorro, pra quê? Pra chamar atenção. Então, geralmente ela acaba afastando muitas pessoas, porque ela chega a ser negativa. Tudo que você fala é aquele negócio, né? Você fala coisa boa, ninguém comenta. Agora fala uma desgraça pra você ver. Você fala uma desgraça, aparece 50 pessoas. 50 pessoas já viveram a mesma desgraça que você tá vivendo. Não é assim? Conheço um que reclama de tudo. É exatamente, até de viver. A pessoa acha que a vida dela não é boa o suficiente, que só com ela a vida é injusta, né? Ó céus, ó terra, ó vida. Pessoas que fazem de seus amuletos, dos seus problemas um amuleto. É bem assim, Cacau, é bem assim. E ela acaba perdendo a vitalidade, né? Ela acaba perdendo a graça de viver, porque ela encontra... Lembra que o sabotador surgiu lá na infância e que ele vem para proteger essa pessoa. Então, geralmente, a vítima surge o quê? Muitas vezes associada a experiências negativas, né? A experiência de infância de não ter sido aceita, de não ser vista. Então, isso acontece com muitas pessoas.
Às vezes na escola você é excluída, na sua família você é excluído, você não é aceito no seu mundo social. E aí vem o sabotador, que é como se fosse uma capa para proteger essa criança, para que ela se sinta mais amada, mais amparada, para que ela se sinta valorizada. E aí ela criou essa capa de vítima. Por quê? Porque ninguém nota ela. Mas quando ela fala, se eu falo que tô com dor de cabeça e ela fala, meu Deus, 3 meses com enxaqueca e não passa, as pessoas olham pra ela e falam, nossa, tadinha, né? Coitadinha de você. Então ela tem a atenção quando ela se faz de vítima. Quando ela mostra a dor dela, ela ganha atenção. E aí ela continua fazendo isso. E isso vem do quê? Da infância. A gente tem que dar uma parada, né? Ninguém pode viver se sabotando no resto da vida. E aí, muitas vítimas, você se faz de vítima? Ó, se você se faz de vítima, meu amor, vem comigo. Vamos trabalhar esse sabotador aí, porque isso dói, né? Isso dói muito. Um outro sabotador que a gente tem também. Vê se faz sentido para você, se você é assim ou se conhece alguém assim, para você já ir se associando, que é o hiperracional. Então, ele é o cara que tem foco racional em tudo. Para ele, a razão tá lá em cima. Então, zero sentimentos. Esse é zero sentimentos mesmo. Até nos relacionamentos. Então, ele pode ser percebido muitas vezes como frio, como distante, como arrogante. Então, ele possui uma mente muito ativa. Ele age muito rápido. É aquela pessoa mais reservada, que fica só observando tudo que acontece, sabe? Tem uma tendência muito grande para ser cínica, geralmente em debate, sabe? Ficar debochando assim. Como a mente dela é muito racional, ela tende a achar que as pessoas não acompanham o raciocínio dela. Então tende a achar que as outras pessoas são burras e que ela é a mais inteligente de todas, né? Que as pessoas são irracionais, são medíocres, que só pensam em dar amor, em amorzinho, que a vida não é assim, que tem que ser mais racional. E ela é uma pessoa que ela sempre fala, o que eu valorizo é a sabedoria, né? Como é que tem uma frase que ninguém vive só de amor, né? A gente precisa de casa para morar. Geralmente é a pessoa que está pensando lá em casar e ter filhos, ela não. Quem casa quer casa. Ela é zero sentimentos, ela é mais racional. Conhece alguém que é assim, que é só com a razão? Então, o que ela mente para si? O que ela fala para justificar esse hiper racional muito alto? Que a mente racional dela é ela ser muito sábia, que ela é uma pessoa com a sabedoria elevada. Então, ela se limita à profundidade, a reflexões, a pensamentos. E geralmente surge de onde, né? Sobreviver, para sobreviver da infância. Então, é uma fuga da mente dela quando era criança para gerar uma sensação de segurança, uma sensação intelectual, né? Quando a gente não ganha elogio quando é criança, aí essa criança acaba criando essa fuga de eu vou ser inteligente, eu vou ser sábio, porque assim eu vou ter atenção. Ninguém precisa dizer que eu sou bonita, ninguém precisa dizer que eu sou magra, que eu sou esbelta. As pessoas vão me reconhecer porque eu sou inteligente, porque eu sou sábia. Então é mais ou menos assim. E aí, outro sabotador que a gente tem, são muitos, né? São 9 sabotadores. Por isso que a gente tem que prestar atenção, porque eles acabam... Se a gente não tomar cuidado, eles acabam ferrando a nossa vida. E aí, quando a gente vive a base de sabotador, a gente está vivendo do lado errado da nossa mente, né? A gente não está sendo sábia, a gente está sendo sabotados, né? Então, mais um, acho que esse é o 5º ou 6º sabotador que a gente fala hoje, é o hipervigilante. O hipervigilante geralmente afasta muitas pessoas. E eu vou te contar por que ele afasta muitas pessoas. Uma ansiedade, você chega perto dele, a ansiedade já passa para você. O hipervigilante tem muita ansiedade. E ele é aquela pessoa que é muito preocupada com o que vai acontecer. Então ele fala, olha, é melhor você não sair hoje não, que tá chovendo, pode cair um raio e acertar em você. Olha, é melhor você não sair no carnaval porque você vai ser assaltado.
Sair em cidade grande, nem pensar, não mora em cidade grande que você vai morrer. Olha, se você sair depois das 9, pode ser que um cara te pegue aí no meio da rua. Sabe aquela pessoa que tá sempre pensando o lado ruim das coisas, o lado negativo? Então, o hipervigilante, só a própria palavra diz, ele fica vigiando. Ele tá sempre esperando que o pior aconteça, ele tem medo do que tá por vir. Faz sentido pra você? Conhece alguém assim? Conhece alguém que fica sempre esperando a desgraça acontecer? Ai, fez uma coisa magnífica, mas ele já tá, meu Deus. Alguma coisa muito ruim vai acontecer. Alguma coisa muito ruim está por vir. Então, ele é cético e chega até a ser cínico, costuma ser muito detalhista, sabe? Então, tem que tomar cuidado com esse hipervigilante, porque sabe quando dá um hipervigilante em mãe? A mãe pensa que o menino vai ser sequestrado, que o filho vai cair e bater cabeça quando sair sozinho. Então, sabe essa preocupação que a mãe tem de tipo, leva aí o guarda-chuva porque vai chover? Uma mãe hipervigilante nem deixa o filho sair de casa se estiver chovendo, porque ele vai dar uma enchente, vai arrastar o meu menino, tadinho, tão magrinho meu menino. Então, e aí, Medvete? Então, o hipervigilante, ele fica muito preocupado com tudo. Ele é uma pessoa que tende a afastar as outras pessoas por ser negativa, por pensar no lado ruim das coisas. Então, você imagina você fazendo um grupo com essa pessoa, ou você tendo uma sociedade com uma pessoa assim. Você propõe uma ideia, ela já vem logo com todas as coisas negativas que vai vir. Você propõe para fazer algum projeto novo e ela já traz, nossa, mas não vamos fazer porque a gente vai quebrar, não vai dar certo. Então, trabalhar geralmente com essas pessoas é difícil. Você é assim? Você se reconhece no hipervigilante? Você acha que você está sempre muito preocupado com as coisas que estão por vir? Você acha que vai sempre acontecer alguma coisa ruim na sua vida? Porque, eu vou te contar uma coisa agora, você vai até sentir dosinha do hipervigilante. Porque geralmente o hipervigilante vem de uma frustração muito grande na infância. Então, geralmente é quando você tem uma perda muito grande. Você perde algo muito valioso para você na sua infância e aí você fica desconfiado. Você desconfia até da sua sombra. Você tem medo do que pode acontecer. E achei bacana porque esses dias mesmo eu tava conversando com uma amiga minha, aí ela tava explicando os sabotadores para ela, conversando. Eu apliquei o teste de sabotadores nela para ela identificar o quanto tava de cada sabotador dela. E aí deu que o hipervigilante dela estava muito alto. E aí eu fui perguntando. Essa pessoa, ela perdeu o pai quando era muito nova. Então foi uma perda muito grande que aí criou essa casca nela do hipervigilante. Então ela tem medo de tudo, ela se cuida para tudo. Não é que ela quer ser pessimista, mas essa perda do pai dela na infância trouxe isso. Fez com que ela ficasse mais atenta, fez com que ela se cuidasse mais dela e mais das outras pessoas que estão ao redor. Porque o hipervigilante cuida dele, né? Porque ele já não faz nada. E também fica vigiando as crias, né? As pessoas que estão ao redor dele. Faz sentido pra você? Conhece alguém que é assim? Que é um pouco negativo? Comenta aí pra mim. E aí, a gente tem um sabotador, que eu vou até confessar que esse, nossa, eu luto com ele diariamente, né? Porque a gente tem 9 sabotadores. Então, a gente tem um pouquinho de cada sabotador na nossa essência, né? E o crítico, todo mundo tem. E dos 9 sabotadores, a gente tem um pouquinho na nossa essência. Só que, geralmente, 3 gritam mais alto. Geralmente, 3 é muito alto e é nesses 3 que a gente trabalha o processo de coaching para diminuir, para que você haja mais com a sua mente sábia do que se deixe levar pelo seu sabotador. E esse que eu vou te contar, eu descobri ele fazendo um teste lá, porque eu nunca nem imaginava que eu tinha. Eu nunca nem sabia que eu tinha tanta ansiedade. Depois que eu descobri ele, depois que eu fui trabalhando ele em mim, que aí eu me senti mais calma, que eu falei, nossa, gente, eu vivia numa vida muito frenética, que é o sabotador inquieto. O sabotador inquieto é aquela pessoa que vive sempre em busca de uma excitação.
Então, é aquela pessoa que a atividade dela no momento nunca tá legal, viu? O que tá por vir é que vai ser melhor. Então, é como se eu estivesse fazendo uma live aqui com vocês e pensando, ai meu Deus, mas depois eu vou fazer um atendimento de coach que vai ser muito legal e aí eu vou ficar muito feliz. É como se vocês estivessem aí me assistindo, mas já preocupada no que vocês vão fazer depois, que vai ser muito legal. Então, o inquieto, ele tá sempre procurando mais, ele tá sempre se distraindo muito facilmente. Então, a pessoa inquieta é aquela que tá na live, mas tá ali respondendo o WhatsApp também. É a pessoa que está olhando para os lados, é a pessoa que está procurando se encher mais, colocar mais coisas para ela fazer. Então, geralmente ela tem um problema que ela começa e não consegue terminar. Dificilmente mantém o foco ali na tarefa, então aquela pessoa que sempre fica muito desfocada e não pode doer. É assim, eu tô aqui, tá muito legal fazendo a live. Se alguém me fizer uma pergunta e que me der uma apertada que eu não souber responder e eu ficar desconfortável, logo o meu sabotador grita aqui para eu mudar, para eu sair da live, fechar a live e fazer outra coisa. Porque quem tem esse sabotador inquieto, ele não consegue lidar muito bem com as coisas negativas não, porque ele quer sempre prazer, ele tá sempre buscando coisas que tragam prazer, que tragam satisfação para sua vida. Então, qual o pensamento que ele tem? Não, isso aqui não tá muito bom, não. Ah, não tô gostando de fazer isso aqui, não. Ah, eu vou fazer outra coisa. Nossa, tô com um sentimento ruim aqui, eu acho que isso não tá legal. Vou procurar um sentimento bom. Quem tem esse sabotador ou inquieto não consegue sentir coisas ruins. E porque eu falo que eu tenho isso? Porque quando eu começo a fazer alguma coisa e aí eu não tô gostando, sabe? Vai me dando um faniquito, vai dando uma suadeira e eu fico falando, nossa, meu Deus, que tédio. Nossa, isso aqui tá muito ruim. Gente, que ansiedade. E aí eu tô aqui e daqui a pouco já me distraí. Já peguei o WhatsApp, já comecei a fazer outra tarefa. Então, vigiar, né? Vigiar esses sabotadores para controlar eles. Porque você tem que aprender a identificar. Quando você sabe, você tá vendo aí os sabotadores, o que você se identifica? Quando você fala, nossa, eu acho que eu tenho esse, você começa a vigiar os seus pensamentos para ver se você está pensando como sabotador, para ver se é o sabotador agindo ou se é sua mente sábia agindo. Então você já consegue identificar. E o sabotador inquieto, ele é muito impaciente, né? Ele não tem paciência para esperar resultado, não tem paciência para esperar, gente, ficar na fila de lotérica ou esperar cliente que atrasa, não é com esse sabotador, com quem tem esse sabotador inquieto. Então, quais são as mentiras que ele usa para justificar esse sabotador dele? Que a vida é curta demais, que eu tenho que aproveitar a vida, que eu tenho que aproveitar esse dia, que eu não posso me prender a coisas negativas, a coisas ruins. E aí, Elici, beleza? Vê se você se identifica com algum sabotador aí. Geralmente o inquieto surge quando na infância? É uma estratégia para buscar prazer, para buscar autopromoção. Isso pode ser associada à vida familiar quando tem a ausência dos pais. Então, quando os pais são muito ausentes, porque mesmo o pai dando amor, dando carinho, isso é muito difícil às vezes para a criança entender. Então, às vezes a criança acha que não está o suficiente. Às vezes a criança se sente sozinha e aí o que ela fica procurando? Coisas legais para fazer, coisas divertidas para fazer. E aí ficar trepando em árvore, fazendo isso, fazendo aquilo, para quê? Chamar a atenção dos pais, para ter mais atenção, mais amor. Faz sentido, gente? Estão gostando? Quem aí é inquieto como eu? Que a minha vulnerabilidade seja sua força, viu? Temos também o controlador. Esse é foda, viu? Esse eu nem preciso falar se eu tenho ou não tenho. Imagina, eu. O controlador é aquela pessoa que tem a necessidade de controlar tudo. Que é basicamente assim: se eu não tô no controle, eu estou fora de controle. E se eu estou fora de controle, tá tudo ferrado.
porque só eu posso controlar, só eu sei o que fazer. Então ele tem uma forte necessidade de ter tudo sobre as asinhas dele, ele tem uma forte necessidade de comandar tudo, de controlar tudo. Então ele é muito competitivo. O controlador, ele geralmente se interage, se conecta com as pessoas porque através de competição, através de desafios, de desavenças, de encrencas. Então ele geralmente é a pessoa que chega para comandar, para controlar tudo. Geralmente ele intimida os outros, porque ele pode, como ele tem a necessidade de controlar tudo, ele pode ser muito autoritário e abaixar a voz das outras pessoas. Então ele intimida as outras e estimula muitas vezes o conflito. O que ele pensa? Se ele tá fora do controle, tá tudo perdido. E mais, ele pensa que ele precisa assumir o controle para ajudar as outras pessoas. Porque se ele não assumir o controle, quem é que vai assumir? Se ele não pegar as rédeas, quem é que vai pegar? Porque se ele não faz, ninguém faz. Faz sentido para você? Você também age assim, pensando que tá ajudando os outros, pegando o controle todo para você? Aí, Jorge, só um pouco é do inquieto que você tá falando, não é? Então, o controlador, o que ele sente? Muita ansiedade. Então, para o controlador, perder é uma coisa que dói muito. É uma coisa que, imagina, ele tá competindo, ele perde. Então, para ele é como se aconteceu uma desgraça, o mundo dele acaba, porque aí ele perde o controle de tudo. E se ele não tem o controle, ele tá fora do controle. E aí o que acontece com ele? Ansiedade, muita ansiedade lá em cima, muita frustração, que aí aciona o crítico interno, que fica falando na cabeça dele que ele não é bom o suficiente, que ele tá perdendo o controle, que as coisas vão sair fora de ordem e que vai tudo virar uma bagunça. E para uma pessoa controladora pensar que tudo vira uma bagunça é como se a mente ficasse aqui, a milhão. Então, o controlador ele consegue resultados temporários, mas tem um custo, né? Das pessoas às vezes sente que tá sendo manipulada por eles. E geralmente acontece onde lá na infância, quando a gente vai lá atrás, geralmente costuma ser associada a experiências lá no comecinho da vida da criança, onde ela é obrigada a crescer muito rápido, onde a criança é obrigada, vive num ambiente de muita discussão, às vezes os pais não estão muito bem e a criança é obrigada a crescer, a cuidar da casa, a cuidar dos outros irmãos. Então ela assume o controle para inibir o perigo, para inibir, para se proteger mesmo. Então, quando crianças têm que crescer muito rápido, assumem muitas responsabilidades e acabam se tornando controladoras quando na vida adulta, né? Levam esse sabotador com ela. E o último, o nosso nono sabotador, é o esquivo. O esquivo pode ser também conhecido como uma pessoa paz e amor, uma pessoa muito do bem, uma pessoa calma, muito agradável, mas os sabotadores não são coisinhas tão boas assim, né? A gente sabe. Então o esquivo ele tem muito foco no positivo. Ele é aquela pessoa que a gente se irrita de ficar perto dela de tão positiva às vezes que ela é. Porque o que acontece? Ele é tão positivo que ele fica fugindo das tarefas. Não, vai dar tudo certo, relaxa, não precisa se esquentar não. O mundo tá acabando lá fora e ele tá tranquilo. Vamos tomar uma cerveja. Tudo se ajeita. No final fica tudo bem. Você tá se estressando à toa. Então, geralmente, ele pensa mais ou menos isso. Ele pensa em cuidar do agora. Ele pensa em ficar ali de boa. Ele não vai magoar ninguém. Ele é muito amorzinho, muito coraçãozinho. Mas ele não assume nenhuma responsabilidade. Ele acaba não assumindo as tarefas que ele tem que assumir. Então ele tenta permanecer ali no equilíbrio. Ele é geralmente a pessoa pacificadora, ele é geralmente a pessoa que vem trazer a paz, que vem falar que não, que vai dar tudo certo. Ele se perde um pouco em rotinas desconfortantes
você tem que acordar muito cedo, você tem que fazer muitas coisas, ele acaba procrastinando, ele acaba deixando para depois. Você, Adriana, você tem um esquivo alto, é? Evita sempre conflitos? Tá sempre dizendo que tá tudo bem, é? Então, tem dificuldade, viu? Essa pessoa que é esquivo tem muita dificuldade de dizer não para as outras pessoas, porque ela é muito boazinha, ela é muito calma, ela é muito amorzinho. Mas esse amorzinho traz coisas ruins, como a procrastinação, deixar tudo para depois, evitar conflito, evitar confrontos, né? Então essa pessoa fica evitando momentos difíceis e ela só vê o lado bom das coisas. Tudo muito agradável demais. O sentimento que ela tem, ansiedade, porque ela vive procrastinando, então ela vê as coisas dela, sabe, em desordem, ela vê que não tá conseguindo fazer, então ela fica ansiosa. Ela tem muito medo de perder a paz, muito medo de perder o equilíbrio que ela tem. Meu Deus do céu, se alguma coisa acontecer na minha vida, se eu não conseguir me manter a minha paz aqui. E ela reprime muito, ela guarda muito os sentimentos dela. Então, ela não é uma pessoa que explode, ela não é uma pessoa que sai por aí mostrando as garrinhas. Ela é uma pessoa que guarda a raiva aqui dentro, que guarda todo o sentimento e ressentimento aqui dentro. E muitas vezes isso acaba sufocando ela. Muitas vezes isso acaba, quando a gente vai guardando, né? Pensa que você vai só colocando pra dentro. E aí você não solta, você acaba explodindo aqui dentro de você mesmo. O conflito que ela pode causar aí com as pessoas é que ela é positiva demais, muitas vezes, né? Porque ela não entra mesmo em ação, então muitas vezes ela é muito calma. E geralmente, quando que o esquivo aparece lá na infância? Quando vem na infância? Geralmente em casos de crianças. Tô falando de você, Adriana. Geralmente quando os pais se separam, ou quando há uma desarmonia, quando há muitas brigas na família e a criança tem que ficar ali tudo para amparar, a criança tem que pacificar. Então, geralmente surge nesses momentos de conflitos, nesses momentos de tensão na infância. Então, como ela sofre muita tensão, muito conflito na infância, quando ela cresce, ela cria essa casca, né? Porque pensa que o sabotador é para levar a gente até a vida adulta. E aí ela chega na vida adulta com o quê? Com essa casca de pacificadora. Então ela tenta manter a calma, manter o equilíbrio e manter a harmonia sempre em todos os lugares. E aí, faz sentido para vocês? Conseguiram identificar mais ou menos aí que sabotador vocês têm? Aí o Jorge tá falando que o psicólogo curou dele. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente acha que é bobagem cuidar de coisas ruins. Então, muitas vezes, a gente tem que tratar esses traumas do passado. Às vezes o pai se separa, ou às vezes há muita briga, ou às vezes você passou por um momento muito forte na sua vida. Para isso que tem psicólogo, para isso que a gente vai para terapia, para dissolver esses sentimentozinhos que acabam ficando aqui dentro. E aí, você conhecendo esses 9 sabotadores agora, é importante você conhecer o pai de todos. É importante você conhecer o chefão da gangue. Porque geralmente o chefão da gangue, ele anda junto com mais 2 ou 3 sabotadores que eu citei aí desses 9. Então, geralmente você tem aí uns 2 ou 3 num nível muito alto que tomam conta de você, mais o chefão da coisa toda, né? Que é o nosso crítico interno. E o nosso crítico interno, o que geralmente ele faz, né? É impossível o crítico não achar defeito em você, nos outros e nas circunstâncias. Então, o nosso crítico interno está sempre fazendo o quê? Criticando nós mesmos, criticando os outros, criticando as circunstâncias. Ele provoca na gente raiva, decepção, culpa, arrependimento, vergonha,
muita ansiedade, bota ansiedade nisso. E ele faz o quê? Ele ativa todos os sabotadores que estão à nossa volta. Então é aquela coisinha não, é o diabinho que fica falando na nossa cabeça que, meu Deus, o que tem de errado comigo? Eu não consigo. Aí o diabinho fica ali, ó. Não consegue mesmo. Você é um idiota. Você não faz nada que presta. Ó lá, fulano consegue, você não consegue. Fica até se comparando com os outros. Então, ele atormenta a nossa cabeça. Por erros que a gente cometeu no passado, por falhas que a gente cometeu no passado. Ele se concentra no que tá errado na nossa vida, às vezes, né? Que na visão dele tá errado. Se concentra no que está errado nos outros, ao invés de se concentrar nas coisas boas. Então, ele insiste em dizer que tudo é ruim, que tá tudo contra você. Então, esse crítico interno, ele entra na sua vida geralmente para te desestabilizar, para te fazer pensar que tem alguma coisa errada com você, que tem alguma coisa errada com a sua vida, que as pessoas não gostam de você, e fica te trazendo à tona geralmente lembranças que você não quer, que você quer esquecer, que você não quer mais pensar nisso, aí fica trazendo à tona, fica lembrando, sabe aquele jogo que você perdeu em 1949, porque você piscou o olho e, sei lá, não viu a bola passar, errou o chute. Ele fica trazendo aqui, falando que você é um inútil. Sabe aquela coisa que aconteceu na sua infância, que você brigou com o seu coleguinha? Ele fica trazendo aqui, falando na sua cabeça, olha como você é ruim, olha como você é mal, você brigou com o seu coleguinha quando você tinha 5 anos de idade, você ofendeu ele, e aí a gente, bullying. Então o crítico interno fica trazendo tudo isso pra gente, e aí você percebe que é como se fosse assim, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos criam os nossos sentimentos, que criam as nossas ações. Então, o nosso crítico interno traz pensamentos negativos, traz pensamentos ruins para nossa mente, né? Que cria sentimento de culpa, de arrependimento, de raiva, de decepção com nós mesmos. E aí, esse sentimento causa o que na nossa vida? Se você tá com culpa, se você tá arrependido, se você tá com raiva, se você tá se sentindo mal, qual é a sua ação? Você acha que você vai ter a ação de alguém de sucesso, de alguém vitorioso, de alguém que está aí para conquistar o mundo? Ou que você vai ter a ação de um derrotado, de um fracassado, de alguém que se sente reprimido? Então, tem que tomar conta do crítico interno, porque ele domina aqui nossos pensamentos, que trazem sentimentos pra gente e que fazem a gente agir. Se você tá se sentindo mal, você tem, às vezes, ações, né? Ou às vezes você nem consegue agir. Então, qual a mentira que a gente conta para deixar o crítico falar? Não, é verdade mesmo, porque se ninguém falar aqui na minha cabeça, eu fico preguiçoso, eu não consigo ver o que eu tô errando. Se o crítico não botar medo em mim, quem é que vai botar? Eu vou deixar tudo a perder, né? Obrigado, Cacau. Depois você termina de assistir, vai ficar gravado aqui por 24 horas. Então, o crítico é o sabotador mestre, né? E ele existe em todo mundo. Ele tem uma tendência em reparar, exagerar, reagir. Então, tomar cuidado com o seu crítico, tomar cuidado com todas as coisas que ele tem falado aqui na sua orelhinha. Ah, um beijo pra Iruoca, minha cidade. Que legal. Um beijo. Faz sentido pra vocês que eu tô falando do crítico? Você realmente ouve essa vozinha aí na sua cabeça, enchendo o saco, te dizendo coisas desagradáveis, que às vezes fazem você agir de uma maneira que você não quer agir, às vezes te paralisa, às vezes faz você ficar achando que você é um bosta mesmo, que você não merece, que é por isso que você não tem dinheiro mesmo, que é por isso que tá cheio de dívida, porque a vida do outro é melhor. Cuidado, viu, com todos esses pensamentos, que muitos deles são o crítico interno, seu crítico interno falando. E aí, junto o crítico interno e mais 1, 2 ou 3 dos sabotadores que eu te falei aí. Então, por que eu trouxe isso para você hoje?
porque é muito importante que a gente consiga identificar todas essas vozes dentro da nossa cabeça. Porque às vezes não é a gente agindo sabiamente, às vezes é eles agindo. E a gente não precisa deles. Entende? Que você vai muitas vezes querer dizer que você não, eu preciso do o meu controlador faz eu controlar tudo muito bem. O meu insistente faz eu ser perfeccionista e ser bom. Não, você não precisa das coisas negativas. Você não precisa dele te dominando mais. Você precisa tomar o controle da sua mente para que você mesma consiga dominar tudo isso, agir da maneira mais sábia possível. Faz sentido para você? Então, eu trouxe isso para que você traga isso para o seu consciente, para que você saiba, a partir de agora, identificar quando é você ou quando é um dos sabotadores agindo, para que você consiga ter domínio disso tudo e já ir se aprofundando nesse autoconhecimento. Isso é muito importante, porque a gente precisa agir, né? A gente precisa viver e viver na nossa maior potencialidade. Porque a gente não tá aqui nessa vida só para pagar boletos, porque eu acredito que eu tenho uma função muito maior. Beijos, Jorge. Já tô encerrando nossa live também, que a gente já tá aqui já faz um tempo, já vai dar 1 hora de live. Falei, né, que ia ser muito conteúdo. Então, quinta-feira vai ter a nossa próxima live. Agora que você já sabe reconhecer os seus sabotadores, quinta-feira vai ter a nossa próxima live e eu vou te falar nessa live o que você tem que fazer para minimizar cada um desses sabotadores. E vou abrir a live para perguntas também, para quem tem dúvidas, para que se ficou dúvidas de alguma dessa live de hoje, quinta-feira eu vou abrir para perguntas e vou te ensinar a como minimizar esse sabotador. Presta atenção que isso é ouro, hein? Eu ensino isso nos meus processos de coaching e muitos profissionais cobram muito caro por isso. Muito caro por isso que eu tô fazendo aqui hoje, gratuito para você. Então, se você gostou, se fez sentido para você, vai lá, compartilha com seu amigo, compartilha com quem você acha que precisa ouvir isso aqui para ter mais autoconhecimento, para saber agir de uma maneira melhor no dia a dia, tá bom? Muito obrigado todo mundo que ficou comigo até o final. Eu vou salvar essa live aqui, então vai ficar disponível por 24 horas e vocês compartilhem com seus amigos. E não sejam controlados pelos seus sabotadores. Dominem eles, tá bom? A nossa mente é a nossa melhor amiga, mas também pode ser nossa maior inimiga. E a gente não quer isso, né? Um beijo pra vocês.